abertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Esta presidência recebe o requerimento de número 909 ao plenário de preferência para apreciação do projeto de lei de número 11.102 da vereadora Marilena Perdiz Negro, que declara de utilidade pública a organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OCIP, Trânsito e Cidadania. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Vereador Paulo Sérgio, requerimento de preferência, vereador. Muito bem, com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, vamos então fazer a discussão do projeto de lei de número 11.102, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que declara de utilidade pública a organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OCIP, Trânsito e Cidadania. Está em discussão o projeto. Com a palavra a sua autora, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a aprovação desta preferência, por força das homenagens que foram prestadas hoje, um atraso natural aqui nos trabalhos legislativos poderá cansar as pessoas que vieram por conta desse projeto de lei. É um projeto do qual eu me orgulho bastante de ser a autora, pela qualidade dessa instituição, dessa organização. Através da Rita Inês Marques, que tornou-se uma pessoa bastante presente na comunidade, cumprindo assim a missão dessa organização. Essa organização, ela nasceu interessada em promover a discussão das questões de trânsito, tanto na parte da educação, quanto da promoção mesmo, apoio psicológico e social às vítimas, e por conta disso tem desenvolvido trabalhos importantes e interessantes em parceria com a própria prefeitura, através das SEMADs, em parceria com a Vara da Infância, quando tem que atuar no acompanhamento e na educação de jovens infratores de trânsito, aqueles jovens que são pegos sem habilitação, causando ou não vítimas. E, desta forma, eu tenho assistido à consolidação do trabalho dessa organização dentro da sua missão. Tenho visto a participação efetiva da sua diretoria em todos os espaços de controle social e discussão de políticas públicas. Eu tenho visto nas reuniões do conselhos, né, da assistência social, tenho visto nas conferências, quando se discute, se amplia a discussão das políticas públicas, da saúde, da assistência social, da criança e do adolescente, da última conferência da Consocial. Então, a gente vê que o objeto e o objetivo desta entidade tem sido perseguido incansavelmente por essa diretoria, a quem eu quero cumprimentar. Então, eu gostaria, senhores vereadores, de que os senhores aprovassem esse título de utilidade pública, que certamente abrirá outras formas de participação e da gestão dessa entidade, na busca de parcerias com o poder público, porque entendemos que o poder público sozinho não consegue ter o alcance de uma ação tão importante, que é a questão do trânsito, a questão da mobilidade
em nossa cidade, em qualquer cidade, não só na nossa cidade. Então, eu gostaria de cumprimentar essa diretoria, que milita nessa área incansavelmente, para que, a partir desse título, consiga realmente alçar outros patamares aí de participação nas políticas públicas, em especial de cidadania e trânsito. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereadora Marilena. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.102. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Roberto Conde. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.102, de autoria da nova vereadora Marilena Perdiz Negro, que declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público, trânsito e cidadania. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei complementar de número 936, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que veda no território de gestão da Serra do Japi, pelo prazo que especifica, procedimentos administrativos para fins imobiliários e correlatos. Está em discussão. Senhores, antes da discussão, tivemos a entrada de mais uma emenda, a emenda de número 6, que diz o seguinte: no artigo 5, acrescente-se infine, cessando seus efeitos a partir da vigência da norma que revisar a Lei Complementar 417, de 29 de dezembro de 2004. É de autoria da bancada do Partido Verde, vem assinada pelos vereadores Leandro Palmarini e Silvio Hermani. Está em discussão o projeto de lei complementar 936. Com a palavra, o nobre vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, demais público que nos acompanha, projeto de lei complementar número 936, de autoria do prefeito municipal, que tenta suspender os efeitos da Lei 417, que é a atual plano diretor referente à área de gestão da Serra do Japi. Eu digo tenta, porque nós tivemos um episódio há um ano atrás, em que eu fui autor de um projeto de lei, o PL 10.839, que suspendia por 6 meses os grandes empreendimentos geradores de impacto nesta casa, até que, naquela ocasião, fosse votado o EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. O EIV estava na Câmara, em processo de audiências públicas, e eu entendi que, devido ao desplanejamento, trânsito crescente e tantas outras coisas mais, era necessário que as grandes obras, à exceção daquelas do distrito ou zonas industriais, fossem suspensas por 6 meses. Muito bem, a própria prefeitura emitiu um parecer vetando esse projeto de lei de minha autoria, dizendo que o projeto era ilegal, inconstitucional, que feria o direito de patrimônio e uma série de coisas. Pois bem, eis que alguns empreendedores entraram com um pedido de diretrizes na prefeitura, relativo a 2 possíveis empreendimentos que eles gostariam de desenvolver na área de gestão da serra.
Visto que isso era possível na atual legislação complementar 417, e o prefeito, sentindo-se aí numa situação bastante constrangedora, porque o projeto de lei não preservava tanto assim, dava certas aberturas, resolveu fazer esse projeto, então, tentando congelar os efeitos da 417, no projeto original por 5 anos. Pois bem, feito isso, e tardiamente, imaginávamos que o projeto viesse para casa com alguma consistência jurídica. Não, veio apenas alguns parágrafos, dizendo simplesmente isso que eu acabei de dizer, que suspende loteamentos e tantas coisas mais, no mapa da área de gestão lá da Serra do Japi, naquele perímetro todo. Portanto, é um projeto ilegal e inconstitucional, apontado pela consultoria jurídica da Câmara também. Ou seja, a Prefeitura já sabia que suspender projetos de lei, na opinião dela, através do veto que fez ao meu projeto de lei, era inconstitucional e ilegal. Ela já sabia disso, não pode alegar ignorância. Mas mandou um projeto suspendendo novamente. E aí, a consultoria jurídica da Casa apontou, olha, é ilegal, é inconstitucional, e me parece que algumas pessoas que assim se sentirem afetadas no seu direito de patrimônio, porque eis que uma lei, ela suspende, mas não anula a 417. Portanto, a suspensão, ela passa a ser um limbo jurídico, segundo opinião da própria Prefeitura, né, que agora tem 2 pesos e 2 medidas, porque quando o projeto é dela, aí pode suspender, e manda para a Câmara desse jeito. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que o projeto que era para congelar a serra não vai congelar, porque qualquer empreendedor que já tenha entrado com o seu trâmite, ou que tenha feito algum trâmite futuro, daqui a 1 ano, ele vai ter esse direito mediante liminar, porque o projeto por 2 jurídicos já foi considerado inconstitucional, portanto não vai congelar. Eu não me sinto aqui à vontade para aprovar um projeto desse, que tem outras incongruências jurídicas, inclusive. Não me sinto à vontade porque, desde o ano passado, estava dito que os 3 projetos que tratavam de plano diretor seriam enviados para a Câmara, porque os 3 tinham passado por projetos de audiência. Veio só 2 e a revisão da Lei 417 ficou suspensa, marcaram mais um monte de audiências. Se tivesse sido enviado para cá, já tinha sido aprovado há 15 dias, como foram os outros 2. A Serra já estaria mais protegida numa nova revisão. Portanto, eu não entendo o que ocorre. Desta forma, eu entendo que nem as emendas, senhor presidente. Vereador. Ok, 30 segundos eu já encerro. Eu entendo que nem as emendas, eles acabam respondendo ou salvando o projeto. E aí, eu queria, encerrando a minha fala, pedir uma questão de ordem para Vossa Excelência. Questão de ordem, vereador Durval Orlando. Primeiro, senhor presidente, assim, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o jurídico, porque o presente projeto que nós estamos votando, PLC 936, ele é de natureza de projeto de lei ordinário. Eu não vi o jurídico da Câmara, mesmo provocado, se pronunciando aqui nos autos do processo, se um projeto desse tipo, versando sobre plano diretor, pode ser projeto de lei complementar. Pelo que diz a nossa lei orgânica, não poderia. A segunda questão, senhor presidente, é que este projeto de lei diz aqui no quórum que é maioria absoluta. Ou seja, se nós tivermos aqui 9 vereadores aprovando, a lei já passa a vigorar. Ocorre que na lei complementar 417, ao qual essa está tentando suspender, o quórum era de 2/3 dos vereadores, mínimo. Como é que uma lei que só com maioria absoluta pode suspender uma outra que o quórum mínimo era de 2/3 da Câmara? Eu creio que ou o quórum aqui está incorreto ou o projeto, de fato, ele precise ser projeto de lei ordinário.
E, para concluir, dizer que, se é esse o entendimento que eu vou passar a Vossa Excelência, de que, como o artigo 2 aqui do projeto, ele cita o anexo 1 da Lei Complementar 417, quando for feita a revisão na 417, esse projeto aqui automaticamente, seja 5 anos, seja quantos anos forem, não terá validade alguma. E nem vai anular esse projeto, porque o próximo projeto de revisão da 417 vai ser uma lei ordinária, e ela não vai poder anular esta, que é uma lei complementar. Então, essas 3 questões, eu gostaria que Vossa Excelência checasse com a nossa consultoria para dirimir qualquer dúvida aqui no plenário. Mas eu sou contra o projeto, porque entendo que a 417 precisava ser votada e tinha tempo para isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, com a palavra a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhores vereadores, esse projeto de lei, eu tive a oportunidade de emitir um parecer contrário como membro da Comissão de Meio Ambiente, porque, primeiro, pelas questões mesmo de legalidade apontadas pela própria consultoria jurídica. E depois, também, como falou o vereador Durval Orlato, a provocação que fizemos foi através de um requerimento ao presidente, onde pedimos para que juntasse o parecer 638 da consultoria jurídica e fizesse uma análise, uma nova análise, que é o pedido que ratificou agora o vereador Durval Orlato, exatamente falando da questão do tipo de norma que a gente está tratando. Se nós temos a Lei Complementar 417, que virá para casa como uma lei ordinária, e no texto desta lei, ela se reporta a 417, a Câmara, de forma pouco inteligente, está fazendo um dever aqui para a nossa prefeitura inaceitável. Eu acho, no mínimo, nós teríamos que parar, pegar essa legislação, e, gente, pode fazer seminário, o que for. As indicações de alteração na 417 foram exaustivamente discutidas nas consultas públicas, já com pareceres do Conselho Gestor da Serra do Japi, Conselho de Gestão, já com parecer do CONDEMA, inclusive com minuta de texto lá divulgada no próprio site da Prefeitura, e aqui, aí à tarde, nós vamos discutir. Hoje a gente aprova aqui, os vereadores poderão aprovar aqui uma lei que tenta coibir, já não sei mais o que vai restar dessa lei, porque a proposta era 5 anos, aí começam a surgir emendas que demonstram que os vereadores também estão em dúvida sobre o que é melhor. Então, aqui, a nossa posição, hoje sofremos, os vereadores do PT sofreram uma certa crítica hoje na rádio, numa das rádios, dizendo que qual é a proposta do PT? A proposta do PT é consolidar as discussões que foram iniciadas. É ouvir e tentar enxergar no projeto que virá para a Câmara todas as discussões relevantes que foram feitas durante o processo. Exaustivamente trazido a discussão pela Secretaria de Planejamento, que eu vejo técnicos aqui, que duvido que concordem com isso. Então, foi uma ação política, foi reativa, no sentido de tentar acalmar a população. Isso os próprios secretários verbalizam em consultas públicas, quando a gente perguntou, tivemos a oportunidade de perguntar, olha, foi para acalmar a população. Não tem que acalmar a população, tem que fazer o enfrentamento, tem que fazer a discussão, olho no olho. Então, nós somos por olho no olho. Nós queremos a 417 aqui, já com formato de lei ordinária,
para nós, sim, aí debatermos na fase de apreciação com a Câmara. Aí nós checarmos se todo o processo de discussão que vai ser validado, vai ser referendado, se vamos conseguir enxergar os interesses da comunidade em detrimento de interesses políticos ou que não são tão claros. Então, serei contra, não simplesmente por ser oposição, por realmente ser um projeto que não contribui, está causando um desgaste desnecessário, e temos que terminar com essa discussão da 417 e trazer para a Câmara uma lei que, de fato, a cidade consiga enxergar. Então, não tenho, senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. O meu requerimento, senhor presidente, de número 1576, onde eu peço para juntar o parecer e peço uma nova análise jurídica, foi deferido por Vossa Excelência, mas só foi parcialmente compreendido, porque foi juntado o parecer, mas o jurídico não mencionou uma linha relacionado ao que nós trouxemos como objeto de discussão, que é, por que nós vamos mexer na lei complementar, por que ela não veio uma mensagem modificativa para transformá-la em ordinária? Eu sei o porquê, mas eu tenho que ter esse entendimento do jurídico. Então, foi parcialmente entendido. Agora, voltando para a minha fala, senhor presidente, eu declaro que não estou contemplada com as discussões internas na casa desse projeto, e por estar participando dessa tentativa de construção de um novo marco legal que seja a revisão da 417, eu tenho que tolerar e acelerar essa discussão para que, de fato, essa lei venha e esta realmente não haja nem tempo de questionamento jurídico, porque eu acho que vai acontecer isso. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Apenas a título de esclarecimento, o vereador Durval Urlado já conversou aqui com o nosso departamento jurídico e há um entendimento por parte do nosso departamento jurídico, bem como da presidência, que nós não estamos falando, né, o vereador Durval Urlado faz um questionamento que difere do entendimento jurídico desta casa. Nós não estamos mexendo no plano diretor, sim na questão do plano de obras. Nós não estamos mexendo com setorização, e sim nós estamos simplesmente não permitindo, né, que diretrizes sejam dadas para que construções se instalem. Questão de ordem, senhor presidente. Por isso não há nenhum problema na questão de ser PLC, não haver necessidade. Não estamos revogando lei, estamos deixando, né, da mesma maneira, inclusive com a emenda que foi feita também, já se dirime algumas dúvidas. Questão de ordem da vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu também discordo, eu não concordo com esse parecer, porque o texto da lei remete a 417, que é uma lei complementar. Então, está aí um grande dilema, ela continua ilegal, ela poderia ser resolvido com mais vagar por esta Câmara. A senhora tem todo o direito de discordar, vereador, eu acho que é função de cada um de nós termos, né, as nossas opiniões, né? Assim como a senhora discorda, alguns concordam, e para isso nós temos o plenário que irá dizer o que a maioria entende e pensa a respeito da questão jurídica levantada por vocês. Continua a discussão do projeto de lei complementar 936. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, é uma situação um pouco inusitada, visto que, politicamente, a lei, politicamente, tem um alcance muito bom, razão pela qual eu ofertei duas emendas. Hoje está difícil. Duas emendas, uma suprimindo o prazo de 5 anos, ou seja, seria ad eterno, né, já que é para congelar as obras que se congele eternamente, e outra aumentando o prazo de 5 anos para 10 anos. Eu acho que está em discussão aqui, e o contraponto aí, a ilegalidade da lei. O nosso jurídico deu parecer pela ilegalidade, muito bem embasado,
Como bacharel em Direito, fica difícil votar alguma lei ilegal, até porque o próprio Executivo tem vetado nossas leis que são ilegais, né? Nós tivemos já discussão, congelamento, se não me engano, pelo prazo de 180 dias, do vereador Durval Orlato também foi considerado ilegal por não ser de iniciativa do vereador e tampouco do Executivo. Porém, politicamente, ela tem um alcance muito bom. Então, fica a dúvida entre o jurídico e o político. O que não pode ser feito aqui é uma praça de guerra, né? Onde se exige o comportamento de certos vereadores, dos vereadores em si, quem é a situação, quem é a oposição. Eu acho que nós temos que ter a liberdade de consciência e temos que ser respeitados por essa liberdade de consciência. Eu acho que o fundamental aqui seria a análise da Lei 417. Uma lei que, numa reunião na qual participamos eu, o vereador Marcelo Gastaldo, o vereador Leandro Palmarini, o vereador Val, o próprio Condema falou que a 417 já está no nível bom de votação. Então, essa 417 deveria vir muito rapidamente a plenário para que fosse votada e teria sanado todo esse problema político que estamos levando hoje. Então, respeitando o parecer do próprio jurídico, e é o que nos tem pautado, apesar de ser uma casa política, entendo as pressões que são feitas, porém tem que ser respeitada a opinião individual de cada um. Não podemos, nessa hora, exigir... Questão de ordem, senhor presidente. Quem? Questão de ordem, senhor presidente. Só um pequeno detalhe. Eu reparei que não está funcionando o nosso relógio aqui, vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho 5 minutos ainda. Então, voltando, não vou usar nem abusar. Nem poderia ser diferente, vereador Paulo Sérgio. Mas nem teria paciência para falar mais 5 minutos sobre isso. O que não pode ser feito aqui, vamos deixar bem claro, é uma praça de guerra definindo seus papéis, quem é pró, quem é contra, quem é situação, quem é oposição. Eu acho que tem que ser obedecido o nosso livre pensamento. Eu acho que se a Lei 417 já tivesse em vigor, nós não teríamos esse desgaste político. Acho que a política é uma via de duas mãos, onde os vereadores têm que ser ouvidos pelo prefeito e o prefeito tem que ser ouvido pelos vereadores. Eu acho que não pode se habilitar aqui hoje uma final de campeonato, onde quem ganha ou quem perde. A proposição política é muito boa, porém, se a 417 vier rapidamente, e em parte alteração, em parte, quando ela vier, a 417, se bem que tem um problema técnico legal aí, se essa lei pode revogar a outra, se a outra pode revogar essa, se a 417 não chamar mais 417, essa emenda aqui se tornará ridícula, porque se não vai ser mais 417, essa aqui não vai revogar nada. A 417 também não revogará. Pois não, senhor presidente. Eu acho que há um erro por parte de Vossa Excelência, porque a Lei 417, quando ela vier para essa casa, aí sim é que ela vai ter a sua numeração, vereador Paulo Sérgio. Ela só ganha uma numeração a partir do momento em que ela for discutida, votada e homologada pelo senhor prefeito. Então, essa questionamento jurídico de Vossa Excelência não diz a realidade. Então, eu vou explicitar. Permite se ela não é mais 400, só um segundinho. Se ela não é mais 417, que revogação vai haver? Se ela vai mudar de número? Pode ser uma questão técnica, mas não é tão simples assim, hein? Ela entra nessa casa ainda com a numeração de 417, vereador Paulo Sérgio. E vai ser, se mudar de número, revoga qual lei, senhor presidente? Então, eu tenho tecnicidade para falar sobre isso. Então, não é tão simples assim. Eu acredito até que seja respeitado quando vier a 417, e aí que bate. A 417 já devia estar nesse plenário, a 417 já teve prazo para ser votada, a 417 tem que vir o mais rápido possível. Seria desnecessária essa briga, uma briga política, não é uma briga técnico-jurídica aqui, é uma discussão política. O parecer do nosso jurídico foi contrário, nós temos também que nos pautar. Se nós nos pautamos, retiramos nossas leis por serem ilegais, e a maioria aqui teve leis ilegais que foram tanto derrubadas por aqui, ou retiradas pela gente, ou derrubadas pelo Executivo através do veto. Então, a discussão aqui é mais política do que técnica. E o que eu quero é que essa 417 venha o mais rapidamente possível, assim sanearemos todo esse problema. Politicamente, é uma lei muito boa, onde existe a preservação da serra. Agora, eu questiono o seguinte, por que o prazo de 5 anos? Por que não 10, 50, 20, ad eterno, etc., até 417? Então, hoje é uma discussão onde tem que se levar em conta, os vereadores têm que fazer essa pressão para que a 417 venha logo, para que realmente nós tenhamos esse procedimento da Serra do Japi regularizado e sanado. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, obrigado ao público presente. Muito bem. Questão de ordem, presidente. Continua em discussão, questão de ordem do vereador Tico. Só para
sem polemizar, até a fala do vereador Paulo Sérgio, aqui existe grupos políticos, sim, nessa casa. Eu tenho bem definido essa questão. E grupo político, a gente não vota só na alegria, vota na tristeza também. Então, projetos complicados, projetos que causam uma certa polêmica, nós temos que ter um conjunto nesta casa. E o nosso conjunto, temos que votar sim favorável a essa lei e com as emendas. Agora, deixa o vereador Paulo Sérgio à vontade, presidente, até porque foi eleito pela população, respeitamos o vereador Paulo Sérgio, mas eu peço para a bancada do prefeito, a bancada da situação, que vote coesa. Bancada do prefeito, sim, por que não? Ué, por que não? Ou é a bancada do PT? Aqui não tem não, aqui tem lado, meu amigo. Aqui eu tenho lado, fui eleito prefeito e sou do lado do prefeito Miguel Haddad, sim. Nós temos o nosso lado, sim. E a questão quando é política, senhor presidente, nós temos que ter lado. E o meu lado é do lado do prefeito Miguel Haddad, sim. Peço ao plenário que não se manifestem, por favor. Peço ao plenário que não se manifestem, por favor. Portanto, senhor presidente, eu peço para a bancada que vote favorável ao projeto e favorável às emendas que nós combinamos, né? E não as emendas, algumas emendas até mirabolantes, né? Então a gente pede que vote dessa forma. Agora, deixo à vontade também qualquer vereador, até a mim mesmo, né? Fico à vontade de votar, mas temos lado sim. E o meu lado não é do lado da oposição, pode ter certeza. Muito bem. Continue em discussão. Continue em discussão. Peço silêncio ao plenário para que não, por favor, a gente pede que não pode se manifestar. Nós estamos numa discussão de um projeto de lei complementar de número 936. Continue em discussão o projeto de lei complementar de número 936. Não havendo mais quem... com a palavra, o novo vereador Fernando Bard. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, eu pedi a palavra para tentar rapidamente explicar a participação da Comissão de Justiça e Redação dessa casa nesse presente encaminhamento de projeto de lei. De início, tá, o projeto de lei vem, nas suas razões, sustentando o senhor prefeito municipal, dizendo que ele vem apoiado em estudos técnicos de órgãos competentes. Não há no conteúdo do projeto nenhum estudo técnico de nenhum órgão dito competente, a não ser uma manifestação do CONDEMA, em poucas linhas, em 4 linhas, dizendo que é favorável ao projeto. Então não há aqui nenhum estudo técnico, e eu não sou perito no assunto, para dizer por que 5 anos, 3, 4, 2, 1, seja lá o que for. Tá? Então, o projeto não vem calcado num embasamento técnico, científico, dizendo, olha, período de 5 anos é o suficiente para que a serra fique preservada, até que a 417 seja votada positivamente ou não. Esse assunto também está superado, porque todo mundo sabe que, juridicamente, quando a 417 vier a plenário e for votada, ela tacitamente vai revogar o conteúdo dessa lei. Então, estaria suspenso, melhor, iria sem efeito a suspensão do prazo de 5 anos, tá certo? Então aí porque fica aquela dúvida, para quem não é do ramo e bom entendedor, qual o motivo desse período, qual o motivo desse prazo, do qual, né? E a propósito disso, já que é para preservar, a emenda de número 3, que é de nossa autoria, tem o objetivo de suspender não por 5, mas sim por 50. Porque aí nenhum de nós aqui, vereadores, prefeitos, seja lá quem for, talvez até o Gustavo só, mas bem caquético, vai estar vivo. Daqui 50 anos, todos nós vamos estar mortos e nenhum de nós vai se aproveitar da especulação imobiliária, seja quem for. Talvez os nossos filhos, com uma consciência ecologicamente mais preparada, melhor definida, possam encaminhar melhor, né, as coisas da nossa Serra do Japi. Pois bem, o parecer jurídico dessa casa, desde quando entrou, os advogados daqui, no qual eu deposito plena confiança, até porque são profissionais de larga experiência, a partir do Dr. João Paulo Júnior, que está prestes a se aposentar, o Dr. Murilo Azevedo Pinto,
Dr. Ronaldo Salles Vieira e o Dr. Fábio Nadal, se posicionaram dizendo que a presente lei fere o princípio do direito de propriedade inscrito no artigo 1º da Constituição Federal. Não só por conta da retroatividade, o que é uma heresia jurídica. Para quem conhece um pouco do direito, nenhuma lei pode retroagir, exceção feita ao direito penal, quando a nova lei for mais benéfica ao réu. Você cometeu um crime que a pena era de 5 anos, você está cumprindo pena de 5 anos, logo em seguida vem lá uma lei dizendo que a pena passa a ser 2 anos. Automaticamente essa lei retroage sim e beneficia o réu, só, em nenhum outro ramo do direito. E eu vi uma manifestação jurídica da prefeitura dizendo que o projeto é legal. Ora, a retroatividade é uma temeridade jurídica, porque ela fere um princípio, alguns princípios de estabilidade jurídica, como do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. Tantos quantos foram as pessoas interessadas em desenvolver algum projeto na área de preservação e gestão da Serra do Japi, que protocolizaram junto à prefeitura o seu pedido, mesmo estando ausentes documentos necessários, ainda assim têm o direito adquirido, porque no tempo e no espaço, eles cumpriram aquilo que a lei determinava, e sob a vigência de uma determinada lei. Então, a retroatividade é uma grande temeridade, e no nosso parecer jurídico, nós dispusemos a respeito disso, inclusive da possibilidade da responsabilidade solidária dos vereadores que votam a lei. Agora, aí que está, é uma questão política e cada um tem a sua consciência e o compromisso que tem para votar. Eu estou explicando isso, gente, porque eu vou votar contra, porque eu não discordo não da proteção, ao contrário, eu concordo sim que a serra tem que ser muito bem protegida, daí porque a apresentação dessa nossa emenda é de 50 anos. O que eu não concordo, e eu não posso concordar como técnico em direito, é a forma como tal está sendo feita. E o desgaste, seja ele jurídico, do embate jurídico e do desgaste político que pode provocar. Bastava simplesmente encaminhar mais rapidamente a 417 a sua votação e a questão estaria resolvida, porque a 417 ela é mais restritiva até do que a legislação estadual. E isso é possível em matéria de se proteger a Serra do Japi. Até aí tudo bem. Nós temos aí diante de um outro dilema, que é a votação do Código Florestal, que foi votado na semana passada, pela Assembleia, pela Câmara dos Deputados, e vai para a sanção da presidente. Então, falando que a presidente Dilma vai vetar totalmente o Código Florestal, porque ela não concorda com algum dos termos lá. O que também, nesse presente projeto, tem alguns elementos que contrariam a vigência do novo Código Florestal. Senhores, para terminar minha fala, eu faço menção ao conhecimento jurídico manifestado no conteúdo desse projeto, porque está encartado aqui um parecer da Prefeitura Municipal num projeto de lei, num projeto de lei do vereador Durval Orlato, que pretendia suspender por 180 dias grandes empreendimentos, sustentando exatamente que feriu o direito de propriedade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar contrário, não porque sou contrário à proteção, sou sim a favor da proteção, mas não dessa forma. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 936. Vereador Marcelo Gastaldo, o senhor... Então tá. Eu havia entendido que o vereador Marcelo Gastaldo gostaria de falar, mas se entendi errado, peço escusas, mas... Obrigado, senhor presidente. Eu até tinha feito pedido verbalmente, pessoalmente, com Vossa Excelência, mas eu vi que a discussão, na verdade, está bem clara, e a questão da Lei 417, eu acho que ninguém aqui realmente é contra a Lei 417, muito pelo contrário, todo mundo está aguardando ansiosamente porque essa lei venha, inclusive, ainda no mandato do prefeito Miguel Haddad, essa lei esteja aqui na nossa casa. Esse eu acho que é a expectativa de todo mundo, até como membro da Comissão do Meio Ambiente, como foi dito pelo vereador Paulo Sérgio, presidida pelo Leandro Palmarini, e em reunião, inclusive, já com membros do CONDEMA e do próprio Conselho Gestor da Serra. Eu fico em dúvida, às vezes, pela dúvida que é gerada em relação a essa lei, porque, de momento algum, ela está deixando de ter a intenção de fazer a proteção em relação à serra, nem em momento algum ela fere os direitos da 417, muito pelo contrário, inclusive quando
uma ligação ontem ainda da repórter, no sentido de como seria meu posicionamento em relação à aprovação dessa lei. Eu disse em relação às duas emendas que estavam sendo apresentadas, embora sejam 6 agora emendas, mas das quais 2 eu achava interessante ser aprovada. Uma é a questão da necessidade mesmo de aguardar no 417, para que ela se torne sem efeito, essa lei, e a outra é a questão de retroagir em relação à data da aprovação e da homologação da lei. Essas eram as 2 leis que eu aguardava e me preocupava no sentido de aprová-las, que eu acho que o sentido do caminhamento que será dado será nesse sentido. Então eu voto com tranquilidade, porque eu vejo que não é uma lei que fere a 417, muito pelo contrário, e a principal objetivo dessa lei é a preservação. O direito de quem já homologou o pedido está preservado. Aliás, não é um direito, isso ainda, juridicamente, nós sabemos que tem muita discussão na questão do direito adquirido em relação, você fez um pedido de uso de solo, isso não quer dizer que você possa executar a obra, a não ser que o projeto esteja aprovado. A partir do momento que o projeto, dado a entrada na prefeitura, esteja aprovado, aí sim você tem um direito adquirido sobre o projeto. Até então, nós não temos esse direito adquirido. Essas minhas palavras, senhor presidente. Permite uma parte, vereador? Tem palavra, vereador. Gostaria de aproveitar as palavras de Vossa Excelência, falando em nome da bancada do PV. A bancada do PV também entende a importância da Lei Complementar 417, que ela é de fundamental importância para a proteção da serra. Então, com isso, nós ofertamos uma emenda que entendemos também a importância do projeto de lei, que congela por 5 anos, até que seja revisada a Lei Complementar 417. Então, é uma emenda da bancada do PV, que realmente, quando vier a Lei 417, a alteração da lei, as complementações dessa lei, ela valerá sobre essa lei. Então, só deixando claro, aproveitando a fala de Vossa Excelência, sobre essa emenda que apresentamos. Obrigado, vereador Palmarini. Levantou até um questionamento em relação aos 5 anos. Eu não sei por que a dúvida em cima dos 5 anos. Eu não sei o porquê a dúvida em relação a isso. Porque é 5, 10, 50, poderia ser 6 meses. Se não houvesse a revisão da 417, nós poderíamos estar aqui prorrogando por quantas vezes houvesse necessidade. Assim, senhor presidente. Essas palavras. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastal. Continua em discussão o projeto de lei complementar 936. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Zé Dias. Com 10 vereadores votando sim, 4 vereadores votando não, 1 vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar. Teremos que votar agora as emendas. Senhores, até por uma questão de preferência, nós teremos que inverter a votação das emendas. Tendo sido aprovada uma delas, as outras ficariam prejudicadas. Então, nós votaremos as emendas na seguinte ordem: emenda de número 2, emenda de número 4, emenda de número 3 e emenda de número 1. Depois a emenda número 5 e número 6. Se aprovada a emenda de número 2, automaticamente prejudicada a número 4, 3 e 1. E assim sucessivamente. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Não, nós estamos em processo de votação, vereador Paulo Sérgio. Não tem questão de ordem quando nós estamos em processo de votação. Me desculpe. Então, vamos votar a emenda de número 2.
com 2 vereadores votando sim, 10 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitada a emenda de número 2. Portanto, passemos agora à votação da emenda de número 4. Em votação, a emenda de número 4. Só seria prejudicada a emenda de número 4 se aprovássemos a emenda de número 2, tá? Então, votaremos agora a emenda de número 4. Em votação. Com 2 vereadores votando sim, 10 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitada a emenda de número 4. Votaremos então, portanto, agora a emenda de número 3. Em votação, a emenda de número 3. Vereador, com 2 vereadores votando, vereadora Marilena não estando presente, não deseja votar. Eu pediria à senhora que se abstivesse então, vereadora, se estando presente no plenário, ou saia da sala. Eu não havia percebido a vereadora na casa, se ela estava antes, uma falha por parte da presidência. Com 2 vereadores votando sim, 10 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitada a emenda de número 3. Votaremos agora a emenda de número 1. Em votação, a emenda de número 1. Com 2 vereadores votando sim, 10 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitada a emenda de número 1. Votaremos agora a emenda de número 5, que vem assinada pela Comissão de Justiça e Redação. Em votação, a emenda de número 5. Com 11 vereadores votando sim, 1 vereador se abstendo, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 5. Votaremos agora a emenda de número 6. Em votação. Vereador Zildo. O senhor precisa, acho que, limpar, vereador Zildo. Com 10 vereadores votando sim, 2 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 6. Portanto, votado o projeto de lei complementar 936, aprovado, bem como aprovadas as emendas de número 5 e 6. Segundo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.107, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera a Lei 3.086, para na Prefeitura Municipal criar órgão, cargo público e funções de confiança. Questão de ordem da vereadora Marilena Perdiz Negro. Antes de entrar no próximo item da pauta, e que aí a gente não tem questão de ordem, eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, que eu tenho feito isso por escrito, através de indicações,
para que se abra o sinal da internet para quem esteja presente aqui, que evita essas interferências. Tem até um pedido novo no site da Cidade Democrática, uma campanha para que isso ocorra, que é uma atitude simples. Eu acho que hoje em dia a internet está aqui presente, o sinal é aberto para o roteador para os nossos computadores, e nada mais justo que o plenário, se estiver com o computador, possa acessar os itens da pauta do dia, uma vez que nós não disponibilizamos de impresso. Então, fica aqui um apelo a Vossa Excelência, para que abra o sinal para os presentes que possam fazer uso do computador e acompanhar de uma forma mais efetiva todos os itens da ordem do dia. Fica este apelo. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Ratificando o que a vereadora Marilena Negro disse, tem um pedido meu de 2009 ou 2010, comecinho, também pedindo a liberação de sinal da internet, tanto aqui quanto nos gabinetes também. Acho que hoje em dia é de primordial importância essa liberação. Muito bem. Segundo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei do número 11.107. Está em discussão o projeto de lei do número 11.107. Com a palavra a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito, em primeiro lugar, um posicionamento meu contra a aprovação de cargos para a prefeitura no último ano de mandato. Eu acho que é inconcebível. Nós já tivemos todo o processo de discussão de plano de carreira, já tivemos lei aprovada em relação inclusive, aos cargos em comissão, e, de repente, vem aqui um pedido de estrutura para um órgão da Secretaria de Obras, tá? Em comissionamento, tanto em FCs para funcionários, são 5 FCs para funcionários do quadro efetivo, quanto para um cargo de diretor de projetos, um CC3, que aí pode ser tanto efetivo como um cargo em comissionamento. Eu não entendo a justificativa para, no último ano, ser essencial a criação de cargos na contramão do que nós vimos ouvindo a Prefeitura dizer que, anualmente, ela está diminuindo os cargos de confiança. Não está fazendo isso e está onerando a sua organização quando propõe alterar em sua estrutura, criando novos cargos. Eu acredito que isso não seja essencial, acho que não deveria ter vindo essa matéria para cá, além de também ter questionamento técnico-jurídico, que não houve tempo de eu ouvir, que é a respeito a lei a que se reporta, porque nós tivemos recentemente a aprovação da Lei 7.827, do Plano de Cargos e Vencimentos, que foi uma alteração no Plano de Cargos anterior. E o título 2 dessa lei, ela fala que o plano de cargos, né, no título 2 fala que estão abrangidos por esta lei, o artigo 3º, o quadro de cargos de provimento efetivo, o quadro de cargos em comissão e o quadro de empregos. Logo, eles estão se reportando a uma lei que instituiu o quadro, a estrutura organizacional da Prefeitura de 3.086, quando, na verdade, nós teríamos que nos reportar a uma outra lei, que é o Plano de Cargos, que foi instituído agora, dia 29 de março de 2012. Houve tempo, por que não mandou, dia 29 de março, refazendo, era o momento de refazer essa estrutura e apontar novas necessidades? Não entendo, eu acho que é incompatível com o mínimo de moralidade administrativa de alterar, criar cargos em comissionamento em ano eleitoral, às vésperas aí de período eleitoral, para suprir aí umas necessidades que eu não vejo presentes no momento. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores.
Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei de número 11.107. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com 11 vereadores votando sim, 3 vereadores votando não, e esta presidência, e um vereador ausente, esta presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.107. Esta presidência fará a leitura de alguns convites, senhores vereadores. O primeiro convite é para, no dia de amanhã, dia 9 de maio, a partir das 10 horas, nós estaremos fazendo aqui o Dia da Vitória. A Câmara Municipal de Jundiaí, o 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Barão de Jundiaí, tem a honra de convidar a Vossa Excelência e Digníssima Família para a solenidade alusiva ao Dia da Vitória, quando serão homenageados os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Esse evento ocorrerá no dia 9 de maio, a partir das 10 horas da manhã. Então fica feito um convite a todos os vereadores, a quem nos assiste na internet, na TV e bem como nos ouve na rádio mais à noite. Segundo convite, senhores vereadores, é a audiência pública de número 32, no dia 23 de maio, a partir das 19 horas, onde nós discutiremos o projeto de lei de número 11.106, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2013 e estabelece outras providências, ou seja, é a discussão da LDO. E também um convite para a 33ª audiência pública, a realizar-se em 30 de maio de 2012, às 19 horas, para a discussão do projeto de lei de número 10.974, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei 3.672, que criou a reserva biológica da Serra do Japi, para nela vedar as práticas que especifica. Portanto, senhores vereadores, 2 audiências públicas no dia 23 e dia 30, bem como amanhã, o dia da vitória. Terceiro item da nossa ordem do dia. Eu vou suspender os trabalhos por 5 minutos, tendo em vista que irei pedir o adiamento, e acabei esquecendo de pedir o adiamento do projeto de lei de número 10.130. Então, estão suspensos os trabalhos por até 5 minutos para que possa ser feito o requerimento de adiamento.
Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Como eu havia dito, eu suspendi a sessão para que pudesse providenciar um requerimento de adiamento. Então, esta presidência recebe o requerimento de adiamento de número 916 para a discussão e votação do projeto de lei de número 10.130, de autoria do vereador Júlio Sérgio Oliveira, para o dia 27 de novembro de 2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de adiamento. Quarto item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.582, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que veda o uso de telefone celular em postos de venda de combustíveis. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o seu autor, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, o projeto é simples, é um projeto legal e constitucional, é um projeto que parece de tão pouca importância, porém de grande abrangência, que veda o uso de aparelhos celulares em postos de revenda de combustíveis e a efetiva colocação da placa. Por que desse projeto? Uma vez eu vi e é meio do dia a dia o que a gente fala aqui. Eu vi num posto de combustível uma mulher com o celular na mão, um cigarro na outra, e pedi que realmente ela não fizesse isso, que era perigoso, principalmente mais por causa do cigarro, por causa do celular. Muito embora existam estudos da Petrobras dizendo sobre uma possibilidade, ainda que remota, sobre uma eventual faísca, porém, pode acontecer. Existe esse estudo, nós temos a posse dele, se alguém precisar verificar. E pedi ao frentista que pedisse a ela que não fizesse aquilo em virtude da periculosidade. Como nós somos profissionais da segurança, e segurança não é só a polícia, e também o bem-estar, ele falou, olha, o senhor que é vereador, porque o senhor não faz uma lei? Se tiver uma placa, a gente determina que ela não faça isso. Aí veio essa ideia. Então, é uma ideia simples, é uma ideia que ocasionalmente pode ocorrer um eventual incêndio, uma eventual explosão, e nós sabemos as grandes proporções que atingem, né? Principalmente estando esses postos de gasolinas, anterior a uma legislação de vocês, que não tinha um perímetro mínimo de distanciamento de outros lugares. Então, é um pedido que eu faço a vocês pela aprovação desse projeto de lei, tranquilo, básico, e onde poderá haver, sim, a chamada de atenção das pessoas que agirem dessa forma. Se lhe submeter uma parte, vereador. Pois não, vereador. Cumprimentar Vossa Excelência pela apresentação do projeto. Realmente, eu acho que tem casos, sim, acontece, nós vemos, às vezes recebemos algumas coisas via internet. É o mesmo caso, e me perdoe citar um caso pessoal, a minha casa há uma briga muito grande quando minha filha dorme com o celular debaixo do travesseiro. Isso é um perigo iminente, porque de uma hora para outra isso pode explodir, isso pode acontecer alguma coisa. Recebi uma figura uma vez que foi horripilante, o celular explodiu na mão da pessoa e decepou o dedo e aquela coisa toda. Então, cumprimentar Vossa Excelência, realmente eu acho que é aquela velha história, não é? A velha fala do que a prevenção é melhor do que você tentar depois corrigir aquilo que aconteceu. Parabéns pelo projeto, já abro desde já meu voto favorável em relação a ele. Obrigado, vereador. Ele foi bem lembrado, nós temos vários vídeos no YouTube. O celular, a gente é especialista em explosivo, ele ele funciona como uma ignição. A própria bateria dá essa ignição. É difícil, é improvável, mas no YouTube tem cenas inclusive embaixo do travesseiro, aí vai o travesseiro com a faísca do celular, pega no travesseiro, e existem queimaduras. Então parece ser um projeto meio bobo, né? Meio simples, mas eu acho que é de grande alcance, até para que as pessoas tenham consciência, se não tiver educação por si só, de não usar, para que leiam esse tipo de situação, se atentem a isso e sejam punidas no caso de desobediência. Obrigado, senhor presidente, obrigado, vereador Antonelli, os demais vereadores e o público aqui presente. Muito bem. Continuando a discussão, o projeto de lei do número 10.582,
Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei número 10.582. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, eu gostaria só de mencionar, ontem tivemos no Paço o lançamento da campanha Estacione Consciente, em que a prefeitura mandou confeccionar cartazes e um material gráfico para a distribuição aos munícipes, visando preservar as vagas destinadas aos idosos deficientes. E essa campanha está na rua a partir de hoje. É uma campanha que já foi implantada em outros municípios, como Itatiba, São Paulo, Sorocaba também está estudando a implantação da lei, e é uma lei de autoria do mim e do vereador Gustavo Martinelli, nessa casa, aprovada por todos os vereadores. Então, é uma lei que a gente vê realmente sua implantação na prática, que visa beneficiar a população jundiaense. Então, só fica aqui o aviso da implantação a partir de hoje nas ruas do município de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Leandro, vereador Gustavo. Eu gostaria de dizer que é algo muito interessante que se faça uma campanha de conscientização, porque, infelizmente, o que a gente assiste, muitas vezes, né, na luta que é o dia a dia para se conseguir uma vaga de estacionamento, as pessoas não respeitando o direito, né, da pessoa com deficiência e o direito da pessoa idosa. Então, eu acho que a gente cansa de ver maus exemplos. Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma campanha no sentido da conscientização e no sentido de que as pessoas, né, ganhem de novo um sentido da educação, de se ceder um espaço para as pessoas deficientes, para a pessoa idosa, para uma senhora grávida, né? Eu acho que bom o dia que retomamos essa qualidade de vida no nosso dia a dia de cultura, vereador Leandro Palmarini, vereador Gustavo Martinelli, que foram os autores desse projeto de lei, que se tornou lei e que hoje a Prefeitura encampa fazendo esse projeto do Estacione Consciente. A gente vai estar mostrando, né, um pouquinho do cartaz que vai estar sendo espalhado para a cidade. Muito bem? Ok? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, aproveitar essa ocasião de fala, cumprimentar o vereador Leandro Palmarini e o vereador Gustavo Martinelli por apresentação dessa lei. E como eu dizia hoje no meu programa de rádio, na Hora H da Notícia, que pena que precisamos de uma lei para isso, que as pessoas não se conscientizem, não basta ter lá o cartaz, não é, de proibido, a placa, ou melhor dizendo, de proibido estacionar se não for deficiente ou se não for idoso, e ninguém cumpre. Eu aproveito, senhor presidente, para dar uma sugestão a ambos, os vereadores Gustavo e o vereador Leandro Palmarini, para que oficiem os diretores dos shoppings da nossa cidade e dos dos supermercados e dos hipermercados, para que eles mantenham aquela equipe de segurança rondando nos locais de estacionamento. Então, lá é difícil você multar, é impossível a multa, é impossível a prefeitura exercer uma fiscalização, mas que, através, os guardas vão verificar se não tem a placa de deficiente ou se não tem a placa de idoso, que eles chamem pelo monitor, pelo interfone dos shoppings, pelo interfone dos supermercados. Seria uma vergonha para a pessoa que estacionou lá erroneamente o seu veículo. Então, que chamem portador do veículo, proprietário do veículo, placas, tal,
queira retirar o seu veículo do local de estacionamento, na vaga de idoso ou na vaga do deficiente, uma vez que não tem o cartão de identificação. Fica aqui a sugestão, então, para que ambos os vereadores oficiem essas diretorias dos shoppings e dos super e hipermercados, para que façam isso. Eu acho que é uma maneira também de conscientizar esse mau motorista, essa má motorista. Eu pediria que todos os vereadores que estão nos escutando estejam presentes aqui no nosso plenário, ainda em sessão aberta, mas eu vou suspender por 5 minutos e pediria que ninguém saísse do plenário, que nós vamos prestar uma homenagem a uma pessoa muito querida, que brevemente vai passar por outro lado, do lado da aposentadoria, que é o Dr. João Paulo Júnior. Então, estão suspensos os trabalhos por até 5 minutos.